Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mirelle, eu sou uma das residentes do programa do Residência Pedagógica e eu fui destinada a ajudar e auxiliar vocês no segundo período do EJA. Hoje nós iremos trabalhar com as características e as especificidades e estrutura desse gênero, que ele é tão importante para nós. Vamos lá. O gênero carta é um gênero que já foi muito utilizado durante séculos e décadas atrás, por apresentar uma aproximação entre as pessoas. Então, eu posso demonstrar sentimentos, eu posso demonstrar alguma coisa que eu esteja querendo falar pessoalmente, mas que eu não tenho como falar com aquela pessoa diretamente. Então, essas cartas, elas foram utilizadas durante muito tempo, só que agora passaram a ser substituídas. Nós temos agora muitas redes sociais, como por exemplo o WhatsApp, o Instagram, em que as mensagens elas chegam em questão de segundos. Então, esse gênero deixou de ser um pouco utilizado. Então, deixou de ser utilizado e passou a ser utilizado mais através do meio eletrônico, que nós temos como, por exemplo, o e-mail. Então, esse gênero, ele apresenta algumas características principais. Nós temos o remetente, que é a pessoa que está escrevendo a carta, e nós temos o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta. Então, essas duas características, essas duas informações devem obrigatoriamente estar presente nesse gênero. Nós temos também a função de, se quiser ou não, apresentar e demonstrar sentimentos. Nós temos a questão do uso da primeira pessoa. Nós temos também a questão da estrutura da carta, que apresenta uma estrutura que depende muito da propriedade e da questão de aproximação do destinatário com o remetente. Então, ela pode apresentar uma estrutura básica, não é uma regra. Não é regra ter uma estrutura formada que tem que ser daquele jeito ou daquela forma. Só que tem que apresentar essas características e tem que ter uma estrutura. Nós temos como, por exemplo, o local e a data, que também são obrigatórios existir. Então, tem que ter essa informação. Onde é que eu estou escrevendo essa carta? Então, por exemplo, se eu moro em Palmeira dos Índios, então eu vou escrever Palmeira dos Índios, a data de hoje, o mês e o ano que eu estou escrevendo essa carta. Nós temos também o vocativo, que é mais conhecido como uma saudação. Então, eu posso começar a carta: olá, querida, tudo bem? Olá, como você vai? Oi, tudo bem? Então, você pode começar a sua carta dessa forma. Nós temos o corpo do texto. O que significa dizer que uma carta ela precisa ter um corpo? A carta ela precisa ter uma estrutura. Como assim? Ela precisa ter a introdução, que é a ideia inicial. Então, eu apresento o que eu quero demonstrar logo na introdução, na minha carta. Nós temos o desenvolvimento e nós temos que ter a conclusão. Nós temos que ter um fechamento, um amarramento das ideias. Essa carta ela não pode ficar solta de forma nenhuma. Ela tem que ser escrita dessa forma, com essas características que eu já apresentei para vocês, e ela precisa ter essa formalidade. Então, essas saudações, elas também devem estar presentes, e nós temos que ter a assinatura da pessoa que está escrevendo. Então, eu tenho que assinar meu nome. Se você quiser, você pode assinar o seu nome completo, ou você pode assinar apenas seu primeiro nome. Então, eu posso colocar apenas Mirelle e não colocar o restante do meu nome. Eu posso só colocar isso. Então, esse gênero, ele não é um gênero difícil de você escrever, mas é um gênero que necessita de ter essas características. Necessitam ser apresentadas essas características para que se torne uma carta.
Nessas informações que eu estou passando para vocês, é o exemplo de uma carta pessoal. Então, eu estou fazendo a carta, estou me referindo, eu vou tratar de um assunto que está relacionado a mim diretamente com a outra pessoa. E para melhor exemplificar, eu criei uma cartinha. Essa carta aqui, essa não está na envelope correta, não está. E essa aqui é mais como se fosse para eu entregar para a pessoa pessoalmente. Se eu fosse enviar pelo correio, ela não seria aceita de forma nenhuma, porque ela precisa estar realmente no seu formato padrão. Então, eu quis exemplificar para vocês só para demonstrar mesmo. E eu vou ler essa carta para vocês e apresentar melhor no outro vídeo. Bom, pessoal, eu abri a envelope, retirei a carta e vou mostrar para vocês algumas das características e da estrutura da carta. Então, aqui nós temos o local e a data. Bom Conselho é a cidade que eu moro. Nós temos a data, 18 de dezembro de 2020. Eu começo já me referindo ao meu destinatário, que no caso eu escrevi para uma amiga minha. Então, eu começo: Oi, Dai, como você vai? Aqui eu já apresento a minha introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aqui no final eu coloco as minhas saudações. Te amo demais, beijos grandes e enormes abraços. Espero ansiosa pela sua resposta, Mirelle. Tem que ter a assinatura da pessoa que escreveu a carta. Se vocês quiserem ler a carta, é só dar um pause no vídeo para poder ler. Caso vocês queiram acompanhar como foi que eu escrevi essa carta, utilizei uma linguagem informal, já que era para uma amiga minha. E aqui nós temos a envelope. Como eu falei para vocês, se caso eu fosse enviar esse envelope pelo correio, não poderia, porque ela precisa estar dentro dos seus padrões. Essa aqui ela é uma carta, mas para ser entregue, a envelope, para ser entregue a um amigo, um parente próximo que eu queira presentear com uma carta minha. Mas eu coloquei aqui só para exemplificar melhor para vocês. Eu tenho aqui o nome remetente, que é meu nome, Mirelle Simplício de Souza. Eu tenho aqui o endereço para onde eu quero que essa carta chegue. Rua São Severino, número 106, bairro São Rafael, Bom Conselho, PE. Aí, aqui nós temos o CEP. Então, como eu falei para vocês no outro vídeo, supôs que eu morasse na cidade de Palmeira dos Índios, eu queria que essa carta chegasse até Bom Conselho. Então, eu ia lá ter que enviar pelo correio a minha carta para poder ser entregue no destino da minha amiga. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para compreender a estrutura da carta, como ela deve ser feita e o que deve apresentar. Não é uma linguagem totalmente formal, nós podemos utilizar, sim, uma linguagem formal, dependendo da pessoa que você vá se referir. E não é um gênero difícil de você escrever. Pode se tratar de algum fato do seu cotidiano que você queira narrar, pode relacionar perguntas, entre outras opções que ela sugere. Então, é isso e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!